Este é o nosso estudo aprofundado sobre alguns dos tópicos centrais de língua portuguesa que fazem parte do conteúdo programático do concurso do IBGE. Vamos trabalhar interpretação e compreensão de textos, organização estrutural, marcas de textualidade, modos de organização discursiva e tipos textuais. Esses temas aparecem em praticamente todas as provas de nível fundamental, médio e superior, justamente porque envolvem a habilidade de leitura, análise e entendimento de informações, algo indispensável para qualquer área administrativa ou de campo. Por isso, antes de entrarmos em questões mais específicas de gramática, é essencial consolidar esses fundamentos. Primeiro, vamos tratar da diferença entre compreender e interpretar. Embora esses termos apareçam juntos, eles não significam a mesma coisa. Compreender um texto é captar o que está dito de forma explícita, é identificar as informações diretamente apresentadas pelo autor, reconhecer dados, localizar trechos, entender o vocabulário dentro do contexto. A compreensão exige uma leitura atenta e objetiva. As questões de compreensão em provas geralmente pedem para indicar uma informação que o texto apresenta, de forma clara, sem necessidade de dedução. Já interpretar um texto é avançar um nível além da compreensão básica. Interpretar envolve inferir, concluir, relacionar, perceber intenções, identificar argumentos implícitos, reconhecer ironias ou perceber efeitos de sentido. Ou seja, interpretar não é repetir o que está escrito, mas construir significado a partir do que está escrito. Muitas questões do IBGE exigem essa competência, pedindo que o candidato perceba algo que o autor sugeriu, mas não afirmou literalmente. A interpretação depende tanto da leitura do texto quanto do conhecimento prévio do leitor e da sua habilidade de estabelecer conexões entre as informações. Depois de entender a diferença entre compreender e interpretar, precisamos observar a estrutura dos textos. Todo texto possui organização interna. Mesmo quando não há divisão explícita, existe um movimento de início, meio e fim. Em geral, falamos em introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução apresenta o tema ou problema. O desenvolvimento traz os argumentos, exemplos, explicações ou acontecimentos. A conclusão encerra o raciocínio, retoma as ideias principais ou aponta uma síntese. Em textos narrativos, essa estrutura aparece como situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Em textos argumentativos, aparece como tese, argumentos e conclusão. Reconhecer essa estrutura ajuda a entender a progressão das ideias e a localizar informações com rapidez. Agora vamos aprofundar as marcas de textualidade. Um texto só é considerado um texto porque apresenta certas características que garantem unidade e sentido. A primeira dessas marcas é a coesão. A coesão é a ligação entre palavras, frases e parágrafos por meio de mecanismos linguísticos. São exemplos de coesão os pronomes que evitam repetição, as conjunções que indicam relação lógica, os sinônimos que reforçam uma ideia já mencionada e as elipses que omitiram elementos repetidos. A coesão funciona na superfície do texto, conectando formalmente suas partes. A segunda marca é a coerência. Enquanto a coesão liga elementos na superfície, a coerência garante que o texto como um todo faça sentido. Um texto coerente tem unidade temática, lógica interna e ausência de contradições. Isso significa que o leitor consegue acompanhar o raciocínio sem rupturas. A coerência depende do conhecimento do leitor e também da organização do autor. Muitas questões de prova avaliam se o candidato consegue perceber incoerências ou identificar a ideia central, o que só é possível quando se entende como a coerência se constrói. A terceira marca é a intertextualidade. A intertextualidade é a relação que um texto estabelece com outros textos. Pode ocorrer de forma explícita, por meio de citações, ou de forma implícita, como paráfrase, paródia, referência ou estilo. O leitor precisa reconhecer essas relações para compreender o sentido completo da mensagem. Por exemplo, um anúncio publicitário pode usar uma frase famosa de um filme, um poema ou uma música, e essa referência cria mais camadas de significado. Em provas do IBGE, a intertextualidade pode aparecer tanto em questões diretas quanto em comparações entre textos apresentados na prova.
Agora, vamos estudar os modos de organização discursiva. Um texto pode ser estruturado a partir de diferentes modos, dependendo da intenção comunicativa. A descrição é o modo que apresenta características de pessoas, objetos, ambientes ou situações. O foco está em detalhes, aspectos visuais, sensoriais ou qualitativos. A narração é o modo que relata acontecimentos em sequência temporal. Ela envolve personagens, tempo, espaço, ações e conflitos. A exposição é o modo que apresenta informações, conceitos e explicações de forma clara e objetiva. A argumentação é o modo utilizado quando o autor pretende defender uma opinião ou ponto de vista. Nesse caso, há uma tese e argumentos que sustentam essa tese. Já a injunção é o modo utilizado para orientar, instruir ou ordenar. Instruções, comandos e regras fazem parte desse modo. O leitor precisa identificar qual modo predomina no texto, pois isso ajuda a entender a intenção do autor e o tipo de leitura exigida. Por fim, temos os tipos textuais. Ao contrário dos modos discursivos, que são formas de organização, os tipos textuais dizem respeito às finalidades e características funcionais. O texto informativo busca apresentar dados, fatos e explicações sem emitir opinião. É típico de notícias e relatórios. O texto publicitário tenta convencer o leitor a adquirir um produto ou contratar um serviço. Ele utiliza linguagem persuasiva, criativa e apelativa. O texto propagandístico também tenta convencer, mas está voltado para ideias, comportamentos e valores, como campanhas governamentais, políticas ou institucionais. O texto normativo apresenta regras e instruções obrigatórias, como leis, regulamentos e manuais. O texto didático tem o objetivo de ensinar, organizando conteúdos de forma clara e metodológica. Já o texto divinatório se relaciona com previsões, interpretações simbólicas e orientações baseadas em crenças, como horóscopos e textos místicos. Compreender esses elementos é fundamental para interpretar corretamente qualquer texto selecionado em prova. O IBGE valoriza habilidades reais de leitura e, por isso, esses tópicos são cobrados com frequência. Reconhecer o tipo de texto, entender o modo discursivo utilizado pelo autor, identificar mecanismos de coesão e notar como a coerência se estabelece faz com que o candidato tenha mais segurança na hora de responder questões interpretativas. Quanto mais familiaridade o candidato tiver com esses conceitos, maior será a sua precisão na análise dos enunciados e na escolha das alternativas corretas. Vamos aprofundar alguns temas essenciais da língua portuguesa para concursos, incluindo a distinção entre textos literários e não literários, a tipologia da frase, a estrutura da frase portuguesa e os principais problemas estruturais que devem ser reconhecidos e corrigidos pelo candidato. A proposta é organizar cada tópico de forma objetiva e explicativa, sempre relacionando teoria e prática, para que você, candidato ao concurso do IBGE, tenha clareza sobre o que pode ser cobrado em prova. Iniciamos com o estudo dos textos literários e não literários. Textos literários são produções linguísticas nas quais predomina a função estética da linguagem. São textos que exploram a criatividade, a subjetividade e a expressividade. Eles apresentam um uso conotativo da linguagem, permitindo múltiplas interpretações e valorizando a forma como as ideias são construídas. A literatura é o principal exemplo desse tipo de texto, abrangendo gêneros como poemas, contos, romances, crônicas e peças teatrais. Nesses textos, a intenção comunicativa vai além da simples transmissão de informação. O objetivo também é provocar reflexões, emoções e efeitos estéticos. Já os textos não literários têm como foco a função utilitária da linguagem. Seu propósito é transmitir informações de forma clara, objetiva e direta. São textos que utilizam predominantemente a linguagem denotativa, ou seja, uma linguagem que busca evitar ambiguidades. Exemplos de textos não literários incluem notícias jornalísticas, reportagens, artigos científicos, textos técnicos, manuais de instruções, comunicados, leis e normativas.
Em provas de concursos, o candidato deve ser capaz de identificar rapidamente o tipo de texto com o qual está lidando, reconhecendo sua finalidade e seu estilo predominante. Avançando para a tipologia da frase portuguesa, precisamos compreender que a frase é uma unidade de sentido que pode ou não conter verbo, mas que sempre expressa uma ideia completa. As frases podem ser classificadas em verbais e nominais. As frases verbais são aquelas que apresentam verbo, como em "o pesquisador analisou os dados". Já as frases nominais ocorrem sem verbo, como em "que silêncio". Além disso, quanto ao sentido e à intenção comunicativa, as frases podem ser declarativas, interrogativas, exclamativas, imperativas ou optativas. Cada uma dessas tipologias envolve diferentes finalidades discursivas e pode ser exigida em questões de interpretação textual. A seguir, examinamos a estrutura da frase portuguesa, que envolve operações como deslocamento, substituição, modificação e correção. A operação de deslocamento ocorre quando se altera a posição de um termo na frase sem prejuízo do sentido principal. Por exemplo, a frase "Ontem o IBGE divulgou os dados" pode ser reorganizada como "O IBGE divulgou os dados ontem". Essa habilidade de deslocamento está diretamente ligada à flexibilidade sintática da língua portuguesa. A operação de substituição ocorre quando um termo ou expressão é trocado por outro que desempenha a mesma função sintática ou semântica. Um exemplo simples é a substituição de um substantivo por um pronome. Os pesquisadores analisaram o relatório. Pode se transformar em "eles analisaram o relatório". É fundamental que a substituição mantenha a coerência e a concordância com os demais elementos da frase. A operação de modificação envolve a alteração de algum termo da frase para ampliar, restringir ou especificar seu sentido. Isso inclui o uso de adjetivos e advérbios que acrescentam detalhes às informações apresentadas. Por exemplo, a frase "o estudo foi concluído" pode ser modificada para "o estudo preliminar foi concluído rapidamente". Esse processo é muito comum em textos técnicos e científicos, como os utilizados pelo IBGE. Por fim, a operação de correção diz respeito ao ajuste de problemas estruturais, concordâncias ou construções inadequadas. A correção garante que a frase esteja clara, organizada e de acordo com as normas gramaticais. Concursos frequentemente apresentam questões nas quais o candidato deve identificar erros ou sugerir reformulações adequadas. Encerramos com o estudo dos problemas estruturais das frases. Entre os problemas mais frequentes estão as ambiguidades, as quebras de paralelismo, as concordâncias incorretas, a má colocação dos pronomes, a falta de coesão e a fragmentação indevida de frases. A ambiguidade ocorre quando uma frase permite mais de uma interpretação possível, o que prejudica a clareza. A quebra de paralelismo aparece quando elementos que deveriam apresentar estrutura semelhante não seguem o mesmo padrão, como em sequências enumerativas. Problemas de concordância envolvem desacordo entre verbo e sujeito ou entre substantivo e adjetivo. A fragmentação ocorre quando uma frase é dividida sem necessidade, resultando em trechos incompletos. Todos esses elementos são constantemente cobrados em concursos e exigem a atenção redobrada do candidato. Esse conjunto de conteúdos forma uma base indispensável para provas de língua portuguesa do IBGE. Dominar os tipos de texto, compreender a estrutura frasal e reconhecer problemas de construção são competências que ampliam significativamente sua capacidade interpretativa e sua precisão na resolução de questões. A norma culta corresponde ao conjunto de regras e convenções que orientam o uso formal da língua em situações que exigem maior rigor e precisão. É a variante linguística adotada em textos oficiais, documentos públicos, pesquisas científicas, produção acadêmica, notícias jornalísticas e, evidentemente, nas provas de concursos. A norma culta não é superior a outras variedades linguísticas do ponto de vista sociocultural, mas é a forma considerada adequada em contextos formais.
Ela estabelece padrões de concordância verbal e nominal, regência, ortografia, pontuação e estruturação das frases, garantindo clareza, lógica e objetividade. Em provas, é essencial reconhecer que a norma culta não admite gírias, construções excessivamente coloquiais ou desvios gramaticais. Também é importante compreender que as questões podem explorar o contraste entre o uso coloquial e o uso normativo. Passamos agora ao estudo da pontuação e dos sinais gráficos. A pontuação é um mecanismo que organiza o texto, orienta a leitura e marca relações sintáticas e semânticas entre os elementos da frase. Entre os sinais mais utilizados estão o ponto final, a vírgula, o ponto e vírgula, os dois pontos, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, os parênteses, os travessões, as aspas e as reticências. Cada sinal cumpre uma função específica. A vírgula, por exemplo, separa termos de mesma função sintática, isola adjuntos adverbiais deslocados, marca orações subordinadas e diferencia vocativos. O ponto final encerra um período e indica a conclusão de uma ideia. Os dois pontos introduzem explicações, exemplos, enumerações e falas. O travessão pode indicar mudança de interlocutor, destacar informações ou substituir vírgulas em certas estruturas. As aspas destacam citações ou palavras usadas em sentido especial. O ponto e vírgula marca uma pausa intermediária entre a vírgula e o ponto, sendo útil na separação de itens longos ou complexos em uma enumeração. Em provas do IBGE, a pontuação costuma ser explorada para avaliar a capacidade de interpretar relações sintáticas, identificar inserções explicativas e reconhecer ambiguidades resultantes de uso inadequado dos sinais. Avançando para a organização sintática das frases, precisamos compreender que a frase é estruturada por termos essenciais, integrantes e acessórios. Os termos essenciais são o sujeito e o predicado. O sujeito indica o ser sobre o qual se declara algo, enquanto o predicado contém um verbo e apresenta a informação referente ao sujeito. Os termos integrantes incluem o complemento verbal, que pode ser objeto direto ou indireto, e o complemento nominal. Esses termos completam o sentido de verbos e nomes. Já os termos acessórios, como os adjuntos adverbiais e os adjuntos adnominais, acrescentam informações circunstanciais ou características. Além dos termos, as frases podem ser formadas por uma ou mais orações. Cada oração possui um verbo ou uma locução verbal. Assim, um período pode ser simples, quando apresenta apenas uma oração, ou composto, quando contém duas ou mais orações. As orações podem se organizar por coordenação, quando são independentes entre si, ou por subordinação, quando uma depende sintaticamente da outra. Compreender essas relações é essencial para analisar períodos longos e identificar a função sintática de cada segmento. Por fim, abordamos a diferença entre ordem direta e ordem inversa. A ordem direta é aquela em que os termos da frase aparecem na sequência mais comum e previsível do português: sujeito, verbo, complementos e adjuntos. Por exemplo, o IBGE divulgou os resultados da pesquisa ontem. Essa estrutura favorece a clareza e a forma mais utilizada em textos objetivos. Já a ordem inversa ocorre quando um ou mais termos da frase aparecem deslocados, geralmente para fins de ênfase, estilo ou fluidez textual. Na ordem inversa, os adjuntos adverbiais podem aparecer no início da frase, predicativos podem ser antecipados e complementos podem ser deslocados. Por exemplo, ontem, o IBGE divulgou os resultados da pesquisa. Embora a frase permaneça correta, o deslocamento exige atenção à concordância, à pontuação e ao sentido. Os examinadores gostam de explorar esses deslocamentos para verificar se o candidato identifica mudanças estruturais, efeitos de sentido e ajustes de pontuação decorrentes da inversão. O domínio desses 4 tópicos é indispensável para interpretar textos com precisão, analisar estruturas frasais complexas e responder adequadamente a questões de norma padrão. Em concursos como o do IBGE, a capacidade de reconhecer o funcionamento da língua em seu registro formal
é um diferencial importante e constantemente avaliado.